Bom dia! Estamos aqui novamente. Vamos começar a live. Uma conversa primeiro, depois a gente entra numa meditação guiada. Sejam todos bem-vindos. Bom dia, Flávio. Bom dia, Eldes. Vamos começar aqui com uma conversa. Eu queria, na verdade, começar com uma pergunta. O que você escolhe criar hoje? Fica uma reflexão aí. Qual é o sentimento que você escolhe começar o seu dia? O que você está carregando aí ao longo dos dias, ao longo dos anos? Qual é o sentimento que você ainda escolhe carregar hoje? É interessante a gente fazer essa reflexão, porque não tem como ter a mudança num futuro se você continua escolhendo carregar. Sim, a gente escolhe carregar esses sentimentos. Se você não fizer o seu melhor hoje, como que vai ter esse melhor amanhã? Não consegue, precisa começar. Então de manhã é sempre interessante a gente começar a fazer algumas afirmações, né? De que hoje vai ser tranquilo, hoje vai ser um dia novo, diferente. Eu escolho criar mais tranquilidade. Eu escolho criar mais paz e mais felicidade. No agora, né? Começa a olhar pro agora. Escolhe criar pro agora esses sentimentos. Escolhas criam. E se a gente começa agora, se a gente começa hoje, daqui 6 meses já vai ter criado uma situação bem diferente. Claro que a gente pode usar as perguntas também, né? Quantos presentes estão disponíveis para mim hoje? Eu recebo e aceito. Como pode melhorar ainda mais a minha vida? Quais surpresas estão disponíveis no universo para mim hoje? As perguntas são uma ferramenta muito legal, porque a gente abre para esse leque de possibilidade, né? Afirmações negativas nunca. Como eu tô desanimado, como eu tô cansado. Isso é algo muito ruim para se criar. Então vamos tentar observar o que a mente está escolhendo, né? Criar todos os dias. Observa com a sua consciência a mente e começa a trabalhar a favor da mente, do corpo. Começa a trabalhar junto com ela, não viva mais nesse automático. E hoje eu escolhi aqui começar a entrar em alguns conceitos do yoga. O yoga ele tem várias regras de condutas para a gente seguir, para conseguir atingir essa plenitude interna, para conseguir ter esse bem-estar diariamente. O yoga ele não é só postura, a gente confunde muito, né? O yoga são aqueles exercícios, não. O yoga ele é muito além disso. Os asanas, né, que são os exercícios, são só algo final do yoga. Algo talvez nem tão importante. O yoga ele é muito profundo. Então eu vou começar hoje a entrar nesses conceitos. E o primeiro conceito do yoga é um yama chamado ahimsa. E o ahimsa significa não violência. Eles dizem que se a gente começa a praticar a não violência diariamente, se a gente começa a se autodisciplinar, a gente consegue atingir esse estado de plenitude mais facilmente. Claro que a gente materializa isso daqui a uns 6 meses, né? Mas a gente precisa começar agora. E o que seria essa não violência, esse ahimsa, né?
O mais importante é a não violência a nível dos pensamentos. Sim. Você percebe que a gente tende a ser um pouco violento nas cobranças, ser um pouco violento nos pensamentos relacionados aos outros, relacionados a nós mesmos, não acreditando no nosso potencial muitas vezes, né? A gente compara, né, com outra situação. Por que a comparação? Por que você não escolhe ser a mudança que você quer no mundo, né? Começa agora. E o Ahimsa fala, ele abrange muita coisa. Ele fala até do aspecto da alimentação. O que você escolhe colocar no seu corpo hoje como alimento? É um alimento que vai fazer bem à saúde? É algo que está prejudicando? Então a gente precisa refletir sobre vários pontos e tentar manter essa regra de conduta diariamente. As pessoas acham, eu comecei a praticar a meditação, é algo fácil. Não, a gente precisa se autodisciplinar o tempo todo com relação à mente, se eu estou sendo condicionada, se eu estou vivendo no automático ou se eu estou tendo domínio da minha vida, das situações. Então eu vou vir abordando aqui várias regras de conduta dentro da visão do yoga, tá? E o Ahimsa se dá também a nível físico. O que você escolhe fazer diariamente que está talvez prejudicando o seu físico? Você escolhe às vezes ficar assistindo TV o dia inteiro, você escolhe não fazer uma caminhada, às vezes de manhãzinha, né? Ou à noite, ou então, mas a gente está na pandemia. Acredito que quem mora em prédio tenha uma escadaria aí, né? A saída de emergência que a gente pode usar. Então, o que você escolhe fazer diariamente com o seu corpo? Violenta ele ou não? Beneficia ele? Começa a fazer essa reflexão. Começa a colocar coisas na sua rotina que traz benefício. A gente tem que tentar eliminar a violência o tempo todo. Quando você está, por exemplo, dirigindo o carro, qual que é os pensamentos que predomina? É aquela situação, que difícil, olha, passou, cruzou o carro, mandando aquela vibração negativa, você está emanando aí uma certa violência para os seus canais energéticos, os meridianos energéticos que existem dentro do corpo, está recebendo todo esse processo de violência, né? E eu falo também que essa questão de violência é até importante, muitas vezes evitar receber alguém, ir talvez visitar alguém que você ainda não tá legal emocionalmente para participar daquele tipo de situação. Não é egoísmo, né? Você às vezes fala, não, eu me respeito, eu não quero me violentar hoje, então eu vou evitar estar em volta desse tipo de situação, até eu conseguir estar ali e nada me afetar. A gente precisa evitar, sim, algumas questões que nos incomodam, porque se ainda incomoda, a gente não conseguiu trabalhar. Então, por respeito, a gente precisa evitar. E a gente acaba praticando, sim, o Ahimsa. Mas o princípio principal, assim, benefício do Ahimsa é a nível dos pensamentos. O que você escolhe criar a nível do pensamento diariamente? Tenta o tempo todo trabalhar, fazer a mente trabalhar a seu favor. Trabalha isso. Começa, tô cansado, tá difícil, que tristeza. Começa a se perguntar, né, como pode melhorar? O que está certo sobre isso que eu ainda não entendi? O que está certo sobre isso que eu ainda não entendi? Eu escolho ter paz, eu escolho ter tranquilidade no dia de hoje. Esse pensamento existe, sim, mas ele não vai afetar mais.
eu escolho não deixar mais afetar esse pensamento de hoje. Também tem uma ferramenta do Axis, né? Que é muito interessante eu passar aqui. Que às vezes do nada a gente começa a sentir uma sensação ruim. A gente começa a sentir um mal-estar e não está conseguindo sair daquela situação. Muitas vezes a gente está, sim, na casa de alguém ou então em algum ambiente que a gente está sentindo aquela violência, aquela energia pesada. Então a ferramenta do Axis que ajuda bastante a sair dessa autoviolência interna. Que é assim, você vai observar essa sensação, pega a consciência, né? Observa esse tipo de reação estranha, faça perguntas, né? A quem pertence isso? A quem pertence isso? A quem pertence isso? Faça a pergunta 3 vezes. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Quando você faz essa pergunta, a quem pertence isso, você já cria uma ligação energética. Você pode sim estar recebendo influência de vários lugares. Você é um ser energético também, não é um ser só fisiológico, físico, matéria, não. Você é um ser energético. E hoje a ciência ela já estuda bastante isso, né? A neurociência também. E a acupuntura, ela tem toda essa visão, né? Desse ser energético que todos nós somos. Então, tá tudo bem, você vai receber sim essas influências violentas, negativas, que vai fazer você liberar esses hormônios contrários, que talvez vai fazer você sentir aquele peso, né? E a gente tá numa fase assim, né, por conta da pandemia, do coronavírus. A gente tá numa fase um pouco mais difícil. Então tem uma tristeza coletiva, tem um desânimo coletivo, tem assim uma angústia, uma falta de esperança coletiva. Então essas ferramentas ajudam bastante. A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Você cria uma ligação energética. Não precisa saber de quem está vindo, de onde, não. Criou essa ligação energética, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Automaticamente você vai perceber a melhora, a tranquilidade. Quando você perceber essa melhora, volta a escolher o que você deseja criar, qual o sentimento. É um sentimento de amor próprio? Comece a criar esse sentimento de amor próprio. Sim. Se você ainda não acredita que você é alguém, né, que merece ser amado primeiramente por você, você ainda está, de alguma forma, se comparando com alguém, comparando a sua situação. E comece a escolher diferente, comece a olhar para você e sim, reconhecer todo o seu potencial, reconhecer o melhor que você tem aqui. É muito interessante isso, né? Da baixa autoestima. A gente tende a carregar vários conceitos ao longo da vida, às vezes traumas de infância, trauma da gestação, cria uma certa rejeição. A gente acaba se auto-rejeitando, muitas vezes por um sentimento ali do ambiente, dos pais energéticos. A gente acaba se auto-rejeitando ao longo da vida, na fase adulta, e não sabe de onde veio isso. Então essa ferramenta do Axis, ela ajuda muito também nesse aspecto. Qual é o sentimento predominante na sua vida? Você percebe que desde pequeno você não consegue se liberar. Você carrega, às vezes é um ponto de vista que te colocaram, é uma afirmação ali que um adulto falou, você não é capaz, você não consegue. O que é, né, que tá te fazendo acreditar que você não é esse potencial, que você não consegue mudar essa realidade? Então essa ferramenta também ajuda muito nesse aspecto. Às vezes um sentimento que você carrega durante muito tempo,
use essa ferramenta do Axis, que vai ajudar muito. Eu já fiz muitos testes e, de fato, assim, é fenomenal. Até a nível de dor física. Às vezes, do nada, o nosso ombro tensiona e a gente fica, nossa, o que é isso, né? A gente tá num ambiente e fala, meu Deus, o que é isso? Então, você começa a perguntar, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Essa dor, esse desconforto pode ser de alguém lá do ambiente, pode ser de algum ancestral. Sim, a constelação familiar fala isso, que a gente tende a carregar a dificuldade dos ancestrais. Quando a gente passa por uma situação parecida, a gente está aí conectado com a energia dele. É difícil acreditar, né, que a gente está o tempo todo recebendo influências, mas existem ferramentas das terapias. E que maravilha, que oportunidade grandiosa ter essas ferramentas, ter esse acesso e conseguir voltar o tempo todo para o momento presente agora. Onde não existe dor, onde não existe tristeza, onde não existe angústia, se a gente volta no aqui e no agora. Tá, às vezes a gente tem alguma dor física momentânea ali, ou então uma dor que você já carrega. Que tal observar essa dor e fazer a reflexão, né? O que eu escolhi criar? Eu escolho criar essa dor? Porque na visão da acupuntura, a dor física, o desconforto, ele é algum desequilíbrio energético que a gente pode ter criado a nível de sentimento. Às vezes é uma dor, às vezes a dor é uma forma de proteção que a gente, sim, escolhe criar, escolhe manter por proteção. Por zona de conforto, muitas vezes, porque quando você tem uma dor, você é mais acolhido ali. Mas será que vale a pena toda essa sensação? Claro que tem níveis diferentes, né? Cada caso é um caso. Mas você pode fazer reflexão. O que eu posso fazer para me tirar dessa situação? Quais são as possibilidades? Começa a abrir essas portas, começa a se abrir para essas novas possibilidades que sim, pode conseguir reverter um caso de dor. O que na minha rotina me faz criar mais dor? Quais são os pensamentos? Eu fico o dia inteiro pensando nessa dor, ou às vezes eu penso, como pode melhorar essa dor? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer a nível alimentar, talvez? A nível físico? A nível da mente também? A gente começar a mudar aos poucos, sempre aos poucos. Sempre sem violência, até quando você for fazer um exercício físico, o yoga ele fala que a gente não pode ser violento, é sempre aos poucos. Mas se você faz um pouco hoje, um pouco amanhã, depois de amanhã, você vai ver que daqui 6 meses vai estar tudo diferente. Então começa agora, comece a escolher diferente, você sim tem um potencial gigantesco dentro de você. Tem até um estudo, um documentário que fala que quando a gente está meditando, né, a gente emana luz, a gente emana fótons. Tem um estudo científico mesmo que mostra que a gente emana luz. Por isso que talvez o yoga ele fala que a gente entra num estado de iluminação com a prática, né? Porque a gente emana luz. E que tal na hora que estiver emanando essa luz, nesse estado de meditação, onde a mente já não controla mais, escolher a cura deste local doente, né? Deste local que te limita o fluir. Escolhe a cura. Nesse momento do estado da meditação, muitas vezes você é a luz, né? Você se conecta com esse algo maior que a gente ainda não tem explicação, que a gente não tem assim uma comprovação de fato científica, mas a gente sabe que existe, que a vida vai muito além
dessa matéria, né, desse físico. Vai muito além. Então é isso, vamos começar com a prática da meditação. E eu queria primeiramente começar com um pranayama que traz alegria. É um pranayama chamado Bhastrika, que é conhecido como Foley. A gente faz um movimento de Foley praticamente. Não é um pranayama muito bonito, mas é um pranayama que ajuda bastante essa alegria interna. A gente está vivendo um momento de tristeza, né? Se a gente começar a fazer pelo menos um pouquinho desse pranayama a cada 3 dias, eu não recomendo fazer todos os dias, a não ser que você já tenha uma prática aí bacana. Mas eu recomendo fazer a cada 3 dias ou quando estiver triste. Porque, como eu falei em uma das lives, a respiração ela está muito ligada com a emoção. Então a gente consegue mudar o estado emocional com um pranayama, com uma técnica de respiração. Quando a gente está angustiado, a nossa respiração fica curtinha. A gente fica ali angustiado, com uma respiração bem curtinha. Quando a gente está mais feliz, a respiração muda. Quando a gente está mais calmo. Então, que tal não esperar esse sentimento vir? Fazer uma respiração para criar esse novo sentimento. Então, essa respiração do Bhastrika vai ajudar bastante. Todo mundo vai precisar sentar para fazer essa respiração. Deitada é mais difícil, mas depois na meditação guiada vocês podem deitar. Eu recomendo colocar a mão no abdômen aqui só para sentir o movimento. Se não quiser pôr a mão, também não precisa. Você vai inspirar e expirar rapidinho. Curto. Como se fosse uma respiração de cachorro. Dessa forma. Inspira longo, faz assim. Você vai inspirar longo. Depois vai fazer respirações curtas, fazendo uma força. É sempre interessante fazer uma higiene no nariz antes, né? Às vezes tem rinite, tem algum desconforto. Faça uma higiene, não sei, o rinossoro é legal, a gente fazer uma limpeza com soro, às vezes um banho, fazer uma limpeza nas narinas para iniciar essa prática, né? Então vamos lá. Inspira profundo e solta curtinho, fazendo força. Pode ir parando um pouquinho. Percebe que vai o oxigênio para o cérebro, para o corpo. Dá uma leve sensação de alegria. Porque quando a gente está feliz, a gente está mais eufórico, né? Então, olha só como que você consegue trabalhar com o sentimento. Fazendo uma técnica, às vezes, simples de respiração. Você consegue mandar oxigênio para todo o corpo, dando um despertar legal, um movimento legal. Para você conseguir aí se autossuperar no dia de hoje. A nível físico e a nível mental também, a nível dos pensamentos, né? A gente começa a ter uma sensação de mais alegria. Então é muito interessante. Se você tem algumas dúvidas, tem uns sites no YouTube, né? Tem umas explicações no YouTube bem legal
sobre essa respiração, esse pranayama do yoga chamado Bhastrika. Então dá uma pesquisada no YouTube para você fazer bem direitinho e ela vai te trazer essa alegria. Então vamos lá, vamos começar essa meditação guiada com essa alegria, com esse bem-estar que esse pranayama trouxe agora. Se você quiser deitar, você pode deitar. Importante manter a coluna ereta ou sentar, né? Coloca uma cadeira que tenha um apoio. Não força muito a coluna, deixa ela retinha. Os pés pode apoiar no chão, ou se você estiver sentado no chão, pode cruzar as pernas naquela postura de lótus ou meia lótus, tá? Assim, com as pernas assim. Você pode fazer o Janana Mudra, que é o mudra da mão, é um símbolo que fecha um circuito energético, onde a sua energia vai ficar conectada com você mesmo, nada de fora invade quando você está com o Janana Mudra, que é um circuito que você fecha, então você deixa nas pernas. Se você estiver deitado, você pode deixar ela esticadinha assim. Fecha esse circuito. Isso. Vai relaxando, fechando os olhos. Isso. Nesse momento, observa seu corpo com a consciência. Observe cada partinha do seu corpo. Observe se tem tensão em algum lugar. Observe as oscilações da mente. Isso. Sem julgamentos. Deixa a mente criar o que ela quiser, julgar da forma que ela quiser. Mas você, com a consciência, se torna um observador de tudo isso. Isso sem julgamentos. Quando a gente está no julgamento, a gente está na mente. Observa aquela parte que está incomodando no seu corpo. Vamos inspirar devagar. Observe esse ar que entra pelas narinas. E solta, expirando lentamente. Solta. Vai relaxando essa tensão do seu corpo a cada inspiração e expiração. Você vai relaxando cada vez mais. Isso. Leva sua mente para os pés agora. Observa a tensão dos pés. E relaxe, solte. Solte qualquer tensão dos pés, das pernas. Isso. Vai soltando a cada inspiração e expiração. O seu corpo relaxa mais e mais. Se permita entrar nessa técnica sem julgamentos. Isso. Leva sua mente para a parte posterior das costas. Observa a sua coluna. Se tem algum ponto de tensão, leva a mente para este local. Inspira, expira relaxando cada vez mais. Isso. Leva a luz para esse local de dor. Isso. Fala para este local. Hoje vamos trabalhar você. Isso. Leva sua mente para o abdômen, para o peito, para o tórax, ombros. E relaxa, solta. Vai soltando cada vez mais. Leva sua mente para os braços, os antebraços, as mãos, os dedos e relaxe. Isso, solte.
qualquer tensão agora. Leva a mente para o pescoço, a garganta, a parte posterior da cabeça e relaxe, solte. Vai soltando, vai relaxando. Isso. Leva sua mente para o queixo, a boca, a língua, as bochechas, o nariz e solte. Relaxe. Sorria. Isso. Leva sua mente para o nariz, para os olhos, para as sobrancelhas, para a testa. E neste momento solte qualquer tensão do seu rosto. Isso, vai relaxando. Leve sua mente para o topo da cabeça. Relaxe. Isso. Nesse momento, você observa que uma luz branca entra pelo topo da cabeça. Observa sem julgamentos. Deixa que ela faça esse processo. Como se fosse uma fumaça, ela entra dentro do seu corpo físico, fazendo um ajuste energético. Deixa que ela assim faça. Isso. Observa essa limpeza. Observa o local que ela se concentra. Isso. Deixa essa luz branca fazer o trabalho dela. Observe esse processo. Como se fosse uma fumaça, essa luz branca transmuta, cura todas as partes doloridas do corpo, todas as células que não estão trabalhando corretamente. Essa luz branca transmuta, transforma e cura. Isso. Deixa essa luz branca, essa fumaça no local, fazendo todo o trabalho que se requer ali. Sem julgamentos, aceita esse processo. Isso. Ela está em todo o seu corpo, trabalhando em conjunto com as células, dando novos comandos. Neste momento, repete mentalmente: eu sou cura, eu sou cura, eu sou cura. Isso. Eu sou cura, eu sou cura, eu sou cura. Isso. Eu sou saúde, eu sou saúde, eu sou saúde. Isso. Leva essa luz branca para o coração. Deixa ela concentrada ali. O emocional é sempre o principal a ser curado, que ele é a causa dos nossos problemas físicos. Isso. Deixa que essa luz branca faça o seu movimento ali, no coração, no emocional, limpando todas as angústias, todas as preocupações. Isso. Todos os controles que achamos que temos, mas não temos.
Essa luz limpa agora, isso. Recebe esse processo, sem julgamentos. Essa luz sobe para a garganta, isso, desbloqueando todas as dificuldades de fala, todas as dificuldades de se expressar. Isso. Essa luz branca sobe para o topo da cabeça, faz uma limpeza no cérebro. Todos os julgamentos, todas as limitações, todas as crenças que te limitam, que fizeram você acreditar que você possui essa meditação, que você possui essa limitação. Isso, todas as crenças que fizeram você acreditar que você possui essa limitação. Você descria agora com essa luz, como se fosse uma espiral neste momento. Ela faz um redemoinho de limpeza, isso, destruindo e descriando todos os seus pensamentos de limitações, os seus pensamentos de autoviolência. Isso. Sente essa limpeza. Isso. Você se sente cada vez mais leve. Cada vez mais leve. Como se flutuasse, como se levitasse. Quanta cura, quanto bem-estar. Esse potencial é seu. Isso. Você é capaz, sim. Usando sua imaginação agora, vamos comigo numa terra fértil. Observe a natureza, observe uma terra bem grande, um campo bem aberto, uma terra marrom, escura, bonita. Sente o cheiro da terra. Isso. Esteja descalços para sentir o solo. Mexe seus dedos na terra. Agradeça essa oportunidade. Isso. Essa terra está esperando você para plantar as suas sementes. O que você escolhe plantar agora, aqui? Você está carregando uma bolsinha cheia de sementes coloridas. Isso. Olha essa bolsinha. Tem alegria, tem disposição, tem cura, tem esperanças, tem paz. Agradeça essa oportunidade. Você tem uma vontade imensa de sorrir e fazer esse plantio com muita gratidão. Isso. Começa pegando aí uma semente. Escolhe a semente que você quer plantar, escolhe a cor. Isso. Isso. Você começa agora. A colheita vai vir. Precisa ser paciente. Então pega outra semente da paciência. Isso. Regando todo dia, você vai ter a colheita. Então você começa agora. Isso. Pega uma sementinha do amor. Isso. Pega algumas sementinhas do amor e coloca. É um lugar imenso, muito aberto. Você consegue plantar muita coisa aí. Isso. Pega uma sementinha agora da felicidade. Essa é grande, ó. Percebe que ela é a maior de todas. Isso.
Planta ela bem no meio. Ela vai dar uma árvore muito bonita. Porque você escolhe sim ser feliz. Tudo que te limita a acreditar que sua vida não é feliz, que você não merece ter essa felicidade, você dissolveu junto com aquela luz, com aquela fumaça branca. Então agora você pode sim. Planta essa grande semente da felicidade no centro, com todo esse amor que existe dentro de você. Isso, cobre ela com terra, bastante terra, isso. Sim. Vamos pegar uma semente do amor próprio, do autorrespeito. E vamos plantar também. Isso. Pega a semente da cura. Deixa ela lá. Você escolhe a cura hoje. Você já não está mais apegado àquela situação, àquela dor. Então coloca ela aí. Se abre essa possibilidade. Sim, você tem esse potencial. Isso. Coloca a semente do bem-estar. Isso. Vai colocando. Enche este solo de semente. Sementes da amizade. Isso. Das amizades sinceras. Sementes do acolhimento. Da plenitude. Isso. Esse jardim é seu, você começa hoje. Isso. Olha quanta paz que existe aqui, agora. Sente essa paz, receba essa tranquilidade da natureza. Agradeça essa oportunidade. Isso. Observe um sol lindo que começa a surgir, os raios, começa a iluminar todo esse plantio. Isso. Agradeça essa oportunidade. Sinta o calor do sol. Sinta o cheiro da terra molhada. Isso. Levanta seus braços. Recebe essa luz. Recebe essa força. Isso. Isso. Nesse momento, todas as sementes estão cobertas com terra. Isso. E como se você flutuasse, você começa a dançar. Dança. Se solta. Se libera de todas as travas agora do corpo físico. Isso. Se conecta com esse corpo mais espiritual que é seu. Dance. Isso. Quanto mais você dança, mais energia boa você emana para este solo, para estas sementes.
Dança, ri, emana alegria, emane bem-estar, emane paz. Isso. Observe que já tem umas mudas querendo surgir, mas ainda está bem no começo. Você vai aceitar que esse processo é diário. Isso. Você plantou a semente da paciência. Então você vai aceitar que esse processo é um cultivo diário. Isso. O sol te aquece, te ilumina. Isso. Recebe esse acolhimento da natureza. Nesse momento cai uma chuva bem tranquila, molhando todas as sementes, bem sutil. Sente o cheiro. Sente todo esse bem-estar. Agradece essa oportunidade. Isso. Receba alguma mensagem agora. Receba algum conselho. Sem julgamentos. Receba esse conselho. Fique em silêncio para ouvi-lo. Faça perguntas. Receba as respostas agora. Neste momento. Faça perguntas. Neste momento, agradece essa oportunidade. Vai se despedindo, faça uma reverência para esse jardim, para essas novas escolhas. Isso. Aos pouquinhos vai voltando pelo caminho, mais leve, como se flutuasse. Isso. Quanta paz, quanta cura e alegria você acessou agora. Você escolheu acessar isso. Você escolheu sentir isso. Isso. Vai voltando devagar, mexendo os dedos dos pés, bem lentamente no seu tempo.
Vai mexendo as pernas bem devagar. Isso. Vai mexendo as mãos, os dedos, os braços. Se espreguice como se despertasse de um sono bem profundo. Isso. Vai despertando seu corpo. Se estiver sentado, faz um movimento na cabeça, bem devagar. Girando o pescoço. Girando para o outro lado o pescoço. Isso. Se estiver deitado, abraça suas pernas. Faz um balancinho de um lado para o outro. Isso. Dá um abraço no seu corpo também, aqui no tórax. Se abraça. Recebe esse amor. Você tem sim amor próprio. Aos pouquinhos, vai abrindo os olhos. Observa neste momento a sensação do seu corpo, a tranquilidade. Isso. Que bela escolha que todos vocês fizeram hoje, agora, aqui. Agradeço a todos a participação e desejo um ótimo dia. Gratidão, namastê. Tchau, tchau.